um judeu ali que era santo, que era diferente, que curava, deve ter ouvido falar bem de Jesus e de alguma coisa que Jesus fez, principalmente em relação à situação do servo dele, né? Podia fazer diferença. Enviou-lhe alguns anciões dos judeus. Tendo ouvido falar, ele enviou alguns anciões dos judeus pedindo que ele viesse a curar seu servo. Ele não teve a coragem de ir até Jesus. Ele mandou judeus. E não foi qualquer judeu não, foi um judeu ancião. Era alguém que era importante, um judeu importante, um religioso, provavelmente, não diz aqui. É muito interessante. Quando chega no versículo 4, diz assim: chegando-se Jesus, suplicaram-lhe com insistência. Quem foi que suplicou? Foi o centurião ou foi os judeus que ele enviou? Os judeus. Este homem merece que lhe faças isso. Já chegaram assim com Jesus, os judeus, né? Esse homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a sinagoga. A gente não sabe se esses judeus aí, eles criam Jesus, né? Mas eles estavam ali em obediência ao centurião, primeiramente. O centurião pediu um favor e eles foram lá. E eles disseram isso, ó, cura ele. Ele merece. Foram fazer uma propaganda primeiro, né, do centurião. Dizer que ele ajudou, e realmente ele deve ter ajudado, era um homem bom. Isso mostra que ele era um centurião diferente. Então, o que foi que Jesus disse? E Jesus foi com eles. Jesus foi com eles. Que privilégio. Jesus ir com alguém. Jesus ir até você para responder aquilo que você pediu. Jesus podia não ter ido, né? Dizer, não, vou mandar Pedro, vou mandar alguém aí. Não, o próprio Jesus foi. E perto da casa, o centurião mandou alguém. Eu acho que o centurião ficou sabendo, ele está vindo. O Jesus, você não pediu, está vindo. E ele, eu acho que ficou assim, preocupado com alguma coisa, que a gente vai saber logo. E mandou os amigos. Veja que agora ele não mandou os religiosos judeus, mandou amigos, pessoas da confiança dele, avisar Jesus: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno que entres em minha casa. Queridos, o centurião aí revelou, se expôs, porque ele mandou pelos amigos, reconhecendo a situação dele. Certamente Jesus identificou nele, né? Algo muito importante. Qual foi esse algo? O que é que vocês acham? Tem a fé, mas antes da fé, qual foi a atitude do centurião? Humildade. Queridos, Deus é tocado por humildade. Quando um homem, quem quer que seja a gente estando em Cristo ou não, a gente se humilha, a gente reconhece que precisa dele. E foi isso que aconteceu. Mateus 5,5 diz: bem-aventurados os humildes. Lembrando que no original é pobres de espírito. Não está falando que humilde é a pessoa que não tem dinheiro, né? Vocês sabem diferenciar isso, né, queridos? Humilde é aquele que reconhece que não é nada, que precisa do favor, que reconhece que Deus é tudo, que reconhece que ele é inferior de fato, e que precisa da graça de Deus, humilde diante de Deus. E Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados são os humildes. Ele próprio se humilhou, não é verdade? E aí, continuando lá o centurião, Lucas 7,7, ele diz: por isso, eu mesmo não me julguei digno. Falando isso para quem? Para Jesus. Não me julguei digno de ir contigo. Porém, manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Agora sim, ele se humilhou e ele tinha fé. Mas não é uma fé doida. Uma fé na palavra de Jesus. No que Jesus tem a dizer. No que Jesus tem a declarar sobre aquele tema. Sobre aquela questão que foi apresentada. No caso, a cura. Amém?
Então aí a gente se encontra o segundo elemento, fé. Mas não é uma fé estratosférica, queridos. É fé na palavra de Jesus, amém? Temos nossas irmãs que estão em casa orando por cura, passando por um momento, uma breve e momentânea tribulação. Estão aqui assistindo a gente. Mas creia na palavra de Jesus. Amém? Nós devemos fazer isso. O que aconteceu, queridos, como resultado? O que aconteceu? O que aconteceu? Jana? Foi curado. Amém? Glória a Deus. Entre outras coisas, sim, Jesus falou ainda, né? Calma já está querendo pular. O que é que Jesus falou no final? Eu lhes digo, falou para os discípulos, para quem estava ali, que nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Amém? Porque muitos eram, naquele contexto, naquele nível de revelação de quem era Jesus, iam até Jesus e Jesus tocava e curava. Esse foi diferente. Ele disse até para Jesus não precisava ir na casa dele, até porque ele se achava indigno. Vai que ele, o centurião, tinha matado alguns judeus, tinha mandado prender, né? Vai que o centurião tinha esse fardo aí nas costas dele. Ele sabia que era indigno. Não é porque não era, ele estava sendo apenas humilde, queridos, nesse ponto. Mas porque realmente era indigno da presença de Jesus. E a gente que é pecador, quando a gente peca, a gente é indigno. Mas Jesus chama. Jesus quer estar lá, Jesus quer chegar. Porque Ele é a luz. Né? E Ele foi. Né? E curou. Bastou a palavra. E Jesus foi movido por aquela fé, por aquela humildade daquele irmão. Daquele centurião, aquele irmão. Amém, queridos? Tem uma outra passagem bem interessante. Porque a gente que lê os evangelhos, a gente se depara muito com os judeus perseguindo Jesus, com essas pessoas que têm autoridade. E você vai encontrar muitos exemplos dessas pessoas sabendo que Jesus podia resolver os problemas delas. E buscavam. Um deles, pessoal, foi um chefe de sinagoga. Você sabe que para um judeu só existe um templo. Amém, queridos? Antes, né, de ser destruído. O templo de Jerusalém. O templo é um lugar de sacrifício. É um lugar onde se sacrifica, se oferece sacrifícios a Deus. Mas a sinagoga, elas têm muitas, até hoje. A sinagoga não se estuda a lei, a Torá, como eles chamam. E naquele tempo, a sinagoga, tinha uma sinagoga, um chefe da sinagoga. Paulo, o que é que faz um chefe de sinagoga? O chefe da sinagoga, ele é responsável para saber o que é que vão ler lá. Não é qualquer um que chega lá, judeu, que chega na sinagoga, pega a Torá e lê. Ele seleciona as pessoas e também ele assegura que o que a pessoa vai dizer esteja de acordo com as escrituras. Vejam a responsabilidade do chefe da sinagoga. Ele sabe ler, você sabe que naquele tempo nem todo mundo sabia ler. E além disso, ele tinha que assegurar a qualidade. E que devia estar de acordo com o costume judaico também. Tem todo um ritual, né, judaico para você chegar ali e ler a Torá. O próprio Jesus entrou na sinagoga várias vezes e leu a Torá, né, ali. Esse homem chamado Jairo ficou com a filha doente. E aí, veja a situação. O cara, um judeu, todo cheio de... naquele contexto, muita autoridade sobre os judeus. E ali Jesus voltando do barco, isso é Mateus 5, a partir do 21, estava em outra situação e chegou do outro lado. Nesse momento, afluiu uma grande multidão. Então vamos imaginar o quadro, a cena. Uma praia, a praia de Casa Caiada, ali, cheia de gente esperando Jesus. E lá vem Jesus e desce do barco. Nesse contexto, o Jairo chegou, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, queridos. É como se fosse assim. Chegou Jesus, aí veio um religioso importante, abriu mão ali daquela pompa, daquela aparência, né? Se ajoelhou aos pés de Jesus.
Você sabe que Jesus não era reconhecido pelos judeus, nem pelos religiosos judeus, né? Ele estava ali até numa afronta, porque poderia ser considerado blasfemo, porque eles não reconheciam ainda que Jesus era o Filho de Deus. Muitos. Mas esse homem fez isso e disse. Ele suplicou. O que é que ele fez? Primeiro, se humilhou, que nem um centurião. Só que dessa vez ele fez... Esse homem foi um pouco diferente. Ele adorou a Jesus. Ele se prostrou, meteu o chão, na testa no chão ali e clamou a Jesus. Por qual motivo? No versículo 23 diz: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva, seja curada. E viverá. Foi o que Jesus fez. Olha o que o texto diz. Jesus foi com ele. A menina estava onde? Na casa. Na casa de Jairo. Ele estava na praia. A gente não sabe quanto tempo foi, a distância. Jesus foi com ele. Queridos, quando você está no seu quarto e você clama, Jesus é com você. Amém. Jesus é com todo aquele que se humilha na presença dele. Jesus, ele vai. Mas isso não é o suficiente. Amém? Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo, como vimos lá no centurião. E aí, quando Jesus estava indo, aconteceu algo inusitado. A gente não precisa abrir agora. Que foi uma mulher com fluxo de sangue. E ela pensou assim, diz a Escritura: se eu apenas tocar na orla da veste dele, serei curada. Foi lá, tocou e foi curada. E Jesus sentiu o poder de Deus saindo dele. Veja que Jesus nem teve a iniciativa de curar aquela mulher. Mas ele era tão cheio da presença de Deus que o poder lhe fluía naturalmente. Porque a luz, queridos, quando chega nas trevas, você não precisa fazer nada, ela brilha. As trevas saem. Amém, queridos? Não é à toa que você chega num lugar e alguém olha para você e diz: tem uma coisa diferente aqui. Você é diferente, tem uma paz. É Jesus. Como disse Evi Huber, né? É Jesus. Quando perguntaram para ele o que ele tinha diferente, é Jesus, querido. Não é você, é Jesus. É a luz de Jesus. E aí aquela mulher foi curada. No caminho, Jesus foi resolver uma outra questão, mas no caminho Deus fez aquilo. Depois eles perguntaram: quem foi que me tocou? Aí descobriu, aí ela se humilhou e foi curada. Aí Jesus disse: vá em paz. Aquela mulher, que coisa linda, né, queridos? Ah, como eu queria estar lá. E aí chegou na casa de Jairo e disse-lhe: por que estáis em alvoroço e chorais? Não, desculpa, falava ele ainda, quando chegaram alguns dos chefes da casa da sinagoga e disseram: tua filha já morreu. É no versículo 5:35. Ou seja, morreu. Porque até então, Jesus tinha curado pessoas doentes. Para eles, eu penso ali, se fosse eu, Paulão, né, que estivesse ali junto com Jesus, fosse um dos 12 ali, ó, que privilégio. Aí vê o que Paulão fez: tua filha já morreu, por que ainda incomoda o mestre? Paulão ia fazer essa besteira. Porque eu ia estar lá, eu só vi Jesus curar. Eu acredito na cura de Jesus. Mas que Jesus ia ressuscitar um morto, alguém que morreu e trazer a vida de novo, não tinha visto. A gente só sabia, os discípulos só sabiam aquilo que tinha visto. Não é verdade? E aí, às vezes, querida, a gente atrapalha Jesus com toda boa intenção. Às vezes uma pessoa está com fé, né? Não, creio que Jesus vai fazer isso. Aí você: não, mas olha, essa pessoa é muito difícil. Né? Aí é melhor ficar calado. Não faça feito esse que disse: não, mulher, não incomoda Jesus não. Velho. Se o irmão está com fé, a irmã está com fé, que Deus vai fazer algo. Glória a Deus. Amém? Amém, queridos? Então nós, às vezes, com as melhores intenções, a gente pode atrapalhar a fé do irmão quando é uma coisa sadia, obviamente, né?
Porque o irmão pode dizer assim, não, eu tenho fé que eu vou para a chuva e não vou me molhar. E a pessoa está doente, não pode levar a chuva. Aí você diz, meu irmão, mas tu vai se molhar. É diferente. Ou o irmão está endividado e quer comprar uma coisa que não pode. Aí não é questão de fé, é questão de obediência. Não estou falando é que às vezes a gente atrapalha. Mas, isso parou Jesus? Não. É o que Jesus disse. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, Jesus nem ligou. Amém? Jesus não liga não para a besteira que a gente atrapalha. Ele nem ligou, foi determinado. Disse ao chefe da sinagoga, não temas, mas crê somente. Amém? Disse para o chefe da sinagoga. Querido, Jesus estava interessado se ele ia ser um discípulo dele. Jesus chegou para Mateus e disse, me siga. Jesus chegou para Pedro e disse, mas é engraçado, aí Jesus não estava. Porque Jesus estava sendo movido ali pela cura. Então, muitas vezes, no nosso evangelismo, abrindo esse parênteses, a gente às vezes está com uma ânsia tão grande que a pessoa se converta, que a gente quer associar uma coisa a outra. Não. Se alguém pediu para orar por um doente, ore. Isso é amor. Agora, se lá depois o Senhor trouxer uma palavra, dê. Mas não coloque como condição, porque Jesus não fazia isso. Jesus curou 10 leprosos. Se não me engano, só um voltou para agradecer. Porque Jesus é amor. Então, se alguém pede para a gente orar por enfermidade, aí só vai na igreja que eu oro. Não, ore. Amém, queridos? E aí, quando ele chegou lá naquela situação, estava mó chororô. O pessoal chorando. Eu não sei que naquela época tinha gente que era até pago para chorar. Em Israel tinha isso. Eu não sei se naquele meio tinha gente. E Jesus chegou lá. E aí, ele, ao entrar, lhe disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Rapaz. E riam-se dele. Quem foi que riu de Jesus? Os incrédulos. Os incrédulos. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, bora, sai aí, sai essa turminha aí. Tomou o pai, a mãe e a criança, e os que vieram com ele, ou seja, os discípulos, estavam com Jesus, e entrou onde ela estava. Tomando pela mão, disse, Talitá cumi, quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Amém, queridos? O Senhor está dizendo hoje para você, levanta-te. Porque quando a gente se humilha diante da presença de Jesus, Ele vem. Mas não é o suficiente, porque senão a menina ia estar lá, morta. A gente precisa ir para a segunda atitude, depois de se humilhar diante de Jesus. É aquilo que o Senhor disse. Diz uma palavra, e ela será cumprida. E aí Jesus vem e faz alguma coisa. Amém, queridos? Nós precisamos ir cumprir todas as etapas na presença de Jesus. Ouvir sua palavra, ouvir sua direção. Amém? A gente vai com o coração quebrado, mas é um pedaço do processo de Deus para alcançar o objetivo que Ele tem. Amém? Obviamente, não adianta você se humilhar, ou você quer uma moça, por um rapaz do mundo, e dizer, não, o Senhor, eu sou apaixonado por aquele rapaz, se humilhar, que não é da vontade de Deus, o Senhor não vai abençoar. A gente está falando de algo em linha com a vontade de Deus. E isso deixa claro, porque Jesus tem a iniciativa. E Ele quem diz, eu te mando. Não foi a pessoa que disse. Amém, queridos? Você crê que Jesus vai fazer uma obra na sua família? Amém? Se a pessoa disser assim, eu não creio em Deus, eu digo, mas Deus acredita em você. E Ele existe, mesmo que você não acredite nele. Amém? Deus vai fazer uma obra na tua vida, porque você foi criado por Ele. Mesmo que você diga que não crê, Ele acredita que você existe. E Ele vai fazer, obviamente, se a pessoa quiser. Amém? Mas a nossa palavra é sempre de uma boa
Olhei para o William, né? Uma boa expectativa. Como o Daniel falou aqui, uma boa expectativa. Amém, queridos? Creia. Amém? Creia. Mesmo trabalhando remoto, muitos aqui, feito eu, trabalham remoto. Prega o evangelho. Mesmo lá em inglês, lá com os gringos lá, os alemãos lá, né, Vitor? Fale do Senhor. Fale das promessas do Senhor. Eu fui convidado para uma reunião ontem. Resolver um problema. E eu disse, a pessoa nova convertida, uma das pessoas, eu disse, você crê que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Ela disse, eu creio. Então, é isso. Esse é o início da nossa reunião. O resto é detalhe, o Senhor vai trazer. Eu disse isso. O advogado, tem um advogado, tem um diretor de escola, tem outra pessoa, e ficaram olhando assim, né? Eu disse, isso é o que determina. Primeiro vem o reino, queridos. Quer os homens aceitem ou não? Primeiro vem o reino. As outras coisas vêm depois. Eles podem não enxergar. Por isso que Jesus, quando chegaram para ele e disseram, não, ela já morreu. Para Jesus, que vem o reino primeiro. Obviamente que Jesus tinha tido uma direção do Pai. O Pai já devia ter dito para ele, ó, vá lá, você vai orar, ela vai ressuscitar. Ela nem morreu para Deus. Estava só dormindo. A gente nem sabe se foi uma ressurreição de fato, ou se ela, pelo padrão de Deus, né? Se ela já realmente tinha morrido de fato, a gente não sabe. Mas ela, para as pessoas, tinha morrido. Mas Jesus disse, ela apenas está dormindo e vou despertar. Deus deve ter dito para ele, né? Glória a Deus, queridos. Quando Jesus fala, agora, queridos, às vezes a gente quer que Jesus fale no tempo. Quando a gente lê um texto bíblico, parece que as coisas acontecem no mesmo. Eu leio esse versículo em 10 segundos. Mas levou um tempo para isso acontecer. O Jairo teve que esperar Jesus chegar lá de algum lugar, na esperança de ver Jesus. E Jesus chegou na praia, ele foi lá, ele não sabia o que Jesus ia fazer. Ele só cria. Foi o que Jesus fez, foi até lá. Será que ele não levou o dia inteiro até chegar na casa do Jairo? A gente não sabe. Amém, queridos? Deus, às vezes, pode levar 1 mês, 2 meses para fazer algo. Isso não pode abalar nossa fé. Amém? Porque o que esperam no Senhor, é que diz, terão suas forças renovadas. E isso faz parte do processo de Deus, esperar. Tanto é que a gente está esperando Jesus voltar. Amém? Oh, glória a Deus. Vejamos outra passagem. Mateus 8, a partir do versículo 1. É uma situação do leproso. Ora, descendo ele do monte, Jesus, grandes multidões o seguiram. Entendam que nesse momento aí, a fama de Jesus se espalhou, né? E Jesus, quando ele curava alguém, por exemplo, que era leproso, alguém assim, ele mandava ir diante da autoridade de Israel, normalmente, e pedia, ó, não fale para ninguém não, mas não tinha jeito. A turma soltava, e muita gente ia atrás de Jesus por causa das curas. Mas Jesus se importava com isso, que as pessoas iam até ele negava o amor? Não. A única vez que Jesus falou foi que o povo estava atrás de pão e ficava o dia todinho querendo estar, porque ele era como se fosse uma padaria ambulante, né? Aí queria que Jesus ficasse fabricando pão todo dia e não queria mais, eu acho que as pessoas não queriam mais trabalhar, né? Aí Jesus pegou, peraí, pessoal, vem cá, vocês estão atrás de mim por causa do pão, mas o pão que eu tenho para vocês, ele não perece. Amém? Amém? Como quem diz assim, ó, vamos trabalhar. Quem quiser me seguir, venha me seguir. O negócio é esse. Mas Jesus nunca negou o amor. Jesus, ele não negou de orar. Jesus deixava de comer para receber as pessoas. Isso tem na palavra. Foram questionar ele e ele disse, minha comida consiste em quê? Em fazer a vontade do Pai. E aí, quando Jesus estava chegando nesse lugar, um leproso, ao se aproximar, adorou, que nas escrituras, no original, também é cair de joelhos e tocar o chão com a testa.
dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Amém, queridos? No Antigo Testamento, que era um leproso? Alguém que havia pecado, estava impuro e que aquelas úlceras, aquela doença manifestou-se. Eles tinham que ficar afastados do arraial de Israel. E ali até aquele ano, continuava assim. E esse leproso teve a ousadia, eu até imagino que se fosse Paulão lá de novo com os discípulos, ia enxotar o leproso. Dizer: não vai pra cá não, rapaz, é Jesus. Se eu não tivesse visto um leproso, mas Jesus não tem isso, né, queridos? O leproso se humilhou. E ao fazer isso, o que é que Jesus fez? Jesus, antes de curar, só uma observação que eu coloquei aqui, que eu estava... Alguém que quer ser restaurado, queridos, ele precisa ter primeiro o quê? Ele precisa ser consciência. Ele precisa ser restaurado. A gente fala de Jesus muitas vezes para muitas pessoas. A gente encontra pessoas que gostam de ler até a Bíblia todo dia. Eu conheço gente que lê a Bíblia, mas que não tem a consciência que precisa ser restaurado. Não toma a decisão. Então, a pessoa precisa ter consciência que precisa, que quer se arrepender. Então, às vezes a gente encontra, olha, não se espante com pessoas que assistem, como é Cláudio Duarte. Tem um monte de gente, esse empresário, que ama Cláudio Duarte. E ri, acha bom, acha bonito, concorda. Pegam trechos de Cláudio Duarte, né, que é uma bênção. Ele consegue alcançar muitas vidas, assim, né? Mas não é suficiente. Amém, queridos? As pessoas, a gente precisa ter ciência. Essas pessoas precisam ter ciência que é preciso mais. É preciso se humilhar na presença de Jesus, reconhecer que Ele é o Senhor, se arrepender dos seus pecados. Isso é o mesmo para nós, tá, queridos? Não se satisfaça naquela pregação diária de um determinado irmão, que é uma bênção. Você precisa ter sua própria experiência com Jesus diariamente. Amém? Você pode alimentar, dizer assim: poxa, eu escutei aquela palavra, tá bom por hoje, vou nem ler a palavra, eu não vou mais orar hoje, estou bem. Não é isso. Amém? Amém? E aí, o que é que o leproso fez, né? Ele se jogou humildemente diante de Jesus, reconheceu que se Jesus quisesse, podia purificar. Veja que se o leproso quisesse ser purificado, ele sem Jesus podia se purificar. Não basta a nossa vontade apenas. Basta saber qual é a vontade de Deus. Ele sabia que Jesus, se Jesus quisesse, podia limpar ele. Vocês estão entendendo, queridos? Como é importante a gente discernir a vontade de Deus. Isso faz toda a diferença. Porque se você sabe qual é a vontade de Deus, Deus vai fazer. Amém? E olha, não tem oração mais certeira do que orar à vontade de Deus. Amém? Amém? E aí o que Jesus fez? Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Quero, fica limpo. Que autoridade de Jesus. E disse Deus: haja luz. E houve luz. É a mesma coisa. Amém, queridos? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória do unigênito do Pai. O Senhor quer você limpo, seja de enfermidade, seja de pecados, seja de coisas que estão atrapalhando, objetivos que estão dispersando você. O Senhor quer limpo, quer limpeza. Amém, queridos? Quer tirar, quando está chovendo na janela e fica aquele negócio embaçado, o Senhor quer abrir ali para você enxergar. Amém, queridos? Foi isso que o leproso experimentou. Amém? Se você está aqui hoje e está cansado de uma vida mais ou menos com Deus, o Senhor está dizendo: eu quero fazer algo novo. Ah, mas eu já estou com 60 e poucos anos.
O Senhor está dizendo, eu quero fazer algo novo. Ah, mas eu já estou com 70 e poucos anos. E o Senhor está dizendo, eu quero fazer algo novo. Mas Senhor, eu estou com 80, 85. Eu quero fazer algo novo. Porque a obra de Deus é eterna. Amém, queridos? O Senhor vai fazer algo novo, Dona Val. Amém? Eu li sua mensagem hoje no grupo. O Senhor vai fazer algo novo. Amém? O Senhor está fazendo algo novo. Se você diz, mas eu sou novo demais para o Senhor fazer algo na minha vida, o Senhor está dizendo, eu vou fazer algo novo. E vou te usar mesmo na sua mocidade. E glória a Deus. Amém? Não pare quando Deus diz que Deus não falou nada que é para parar. Amém? Permaneça naquilo que o Senhor já lhe determinou. Ah, mas os irmãos estão deixando de orar. É pouca gente que quer orar aqui na sexta-feira, não sei o quê. Tem um grupo de oração, aí pouca gente posta lá. Eu vou permanecer. Amém? E não julgue ninguém. A gente não pode julgar o servo alheio. Não é isso? Porque o diabo ele faz assim, ele coloca coisas, minhoca na cabeça da gente, para a gente fiscalizar a vida dos outros. Mas na verdade, só basta que a gente cumpra a nossa parte. Se eu faço a vontade de Deus, Douglas faz a vontade de Deus, Felipe faz a vontade de Deus, William, cada um aqui, o que é que acontece? Deus governa. Amém? Amém, queridos? Obviamente que se o irmão não está bem, está precisando de ajuda, a gente vai socorrer. Mas o que eu estou dizendo é que, às vezes, a gente se dispersa. Não, mas ninguém quer ir. Não vou nada. Só eu. Mas o Senhor vai lhe usar junto, vai aquecer o outro irmão. Você vai ligar, irmão, bora comigo, rapaz. Não quer só não. Amém, queridos? Jesus quer limpar você. Você está esperando uma cura do Senhor. Eu lembrei de Magali. Ela está crendo que Deus vai curar ela. Eu também creio. Quem aqui crê que Deus vai curar nossas irmãs? Amém. Glória a Deus. Cícera, que viveu entre nós uma irmãzinha, ela até o último dia da vida dela, ela estava crendo e pregando o evangelho no hospital. E teve gente que se converteu no hospital, um testemunho de Cícera. Foi uma irmãzinha que morou na casa de Dom Luiz. Um dia a gente conta essa história. Deus é eterno, queridos. Se a gente dormir no Senhor, vai continuar. Amém? E isso aqui é que vai passar. Isso aqui vai passar. Essa carcaça aqui. Mas o Senhor tem um novo e vivo caminho, um novo corpo transformado. Amém? Glória a Deus. Para finalizar, queridos, essas curas, esses exemplos que eu usei foram 3, né? Basicamente, foram 3 exemplos de curas. Eu queria finalizar, isso é muito bom. Mas a maior obra que Jesus fez foi falado aqui já no encontro. O William falou, o Fabiano falou, o Fernando falou. A obra da reconciliação com Deus. A obra da cruz de Cristo. E o que é reconciliação com Deus, querido? Reconciliação com Deus é mudar de inimizade para amizade. Amém? Se você ainda não entregou a vida ao Senhor, você vai experimentar isso. Deus quer. Amém? Deus quer fazer isso. Mas Deus já reconciliou o mundo consigo. Ele já fez quando Jesus morreu lá na cruz. E aqueles que reconhecem são incluídos na morte de Jesus. E da mesma maneira que Jesus morreu e ressuscitou, esses ressuscitaram com Jesus também. Para uma nova vida. Para andar em novidade de vida. Amém, queridos? Romanos 5, 8 e 10, não precisa abrir. Diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. Oh, aleluia. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. E mais adiante diz, em 2 Coríntios 5,18, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, o que é que eu preciso? O que é que aquele irmão seu,
que ainda não conhece o Senhor precisa? O que é que você que está aqui, que ainda não teve experiência com Jesus, precisa? Ter consciência. Lembra que a gente falou da consciência? Estar consciente que precisa, que é pecador. A segunda coisa, se humilhar. E a gente viu os exemplos. A terceira coisa, arrepender-se. Arrepender-se é dizer assim: eu cansei de fazer o que eu quero fazer somente a vontade de Deus. Eu me arrependo de ter vivido independente de Deus. E aí vem o último passo, submeter. Você está disposto a fazer o que Deus quer. Jesus disse: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. E aí Jesus passa a governar nossas vidas. Amém, queridos? E assim Ele nos chama a viver em oração, em perseverança, em comunhão uns com os outros. Amém? A gente vai ter a peça das crianças, a apresentação das crianças, mas o Senhor quer deixar esse recado aqui para nós. Essa mensagem. Nós que estamos em Cristo, fomos reconciliados. Paulão, mas pisei na bola, não consigo nem orar. Se arrependa. Jesus, quem diz assim, fica longe de mim, é o diabo. Fica dizendo que Jesus não quer estar perto de você. Ele quer que você vá para perto, para que as obras sejam manifestas. E Ele possa estabelecer a sua vontade naquela treva. Amém, queridos? Amém. Quem diz de novo não é Deus, é o Satanás. Quem diz venha para mim é Jesus. E Ele vai dizer para você o que Ele disse para o leproso: eu quero, fica limpo. Amém? Amém? E se você ainda não passou por essa experiência com Jesus, Ele quer fazer uma reconciliação com Ele maravilhosa. A iniciativa é dEle. Ele mandou seu Filho, Ele mandou Jesus. E o Senhor está enviando a gente aqui, durante a semana, para as pessoas. Amém? Amém. Senhor, colocamos nossas vidas, mais uma vez, diante de Ti. Tuas palavras, Senhor, são palavras que trazem vida eterna, Senhor. Porque Tu, Senhor, é maravilhoso. E tudo o que Tu faz, tudo o que Tu promete, Tu cumpre, Senhor. E Tu tens um propósito maravilhoso para nossas casas, para nossas famílias. Mais uma vez nós profetizamos lares restaurados. No nome de Jesus. Profetizamos nossos parentes se rendendo aos Teus pés, nossos amigos, nossos familiares. Senhor, nós não queremos que eles façam parte de uma religião, Senhor, mas que eles tenham uma experiência contigo, Senhor, como nós tivemos, Senhor. Em nome de Jesus, uma experiência viva e real, Senhor, porque Tu és vivo. Tu não desiste de nós, Senhor. Tu faz uma obra maravilhosa. Em nome de Jesus. E se por acaso você errou com um parente seu e o diabo está usando isso, você cometeu algum erro, de repente na sua história, você cometeu um erro, e aí você diz: eu não vou falar de Jesus para o meu parente porque eu fiz aquela besteira. Só me lembrou agora, tá, queridos? Foi por isso que eu acrescentei esse item. O Senhor está dizendo: restaura, pede perdão. Amém? Você diz: olha, naquela situação eu errei. Amém, queridos? Mas não deixe isso virar pedra de tropeço do Evangelho na sua família. Amém? E isso já aconteceu muito comigo. E eu pedi perdão. Amém? Uma vez, só para finalizar, eu tive uma experiência de, quando eu me converti, uma pessoa que tinha raiva de mim. O Senhor disse: você vai pegar o 11 e vai lá em Palmarelo, eu morava em Casa Caiada. Aí veio, eu disse: não, isso foi coisa na minha mente. Na hora de fazer, dá umas dúvidas. Aí tá bom, aí eu só vou lá em Palmarelo, peguei o ônibus. Quando eu chego no ônibus, estava o rapaz lá, já no ônibus me esperando. Aí eu me sentei do lado dele, comecei a puxar o assunto, falei: olha, eu tenho raiva de tu. Não, não tenho raiva de tu também não. Tá, olha, me desculpe, me perdoe. Eu fiz isso. Aí fui falar do Senhor para ele. E amém, glória a Deus. Amém, queridos? Amém.